Bom, eu traí sim a minha mulher com a amiga dela. E se eu falar que eu não fui culpada aqui, vai ter muita mulher falando assim que ela te obrigou, isso, aquilo. Mas assim, eu vou te pedir pra você deixar eu contar a minha história e aí depois você pode colocar o que você acha aí, enfim. Foi num domingo, nossos filhos nessa época faziam escolinha dominical e minha mulher, minha esposa, tinha ido levar eles pra poder, né, como ela fazia. Ela levava, ficava lá com eles e depois vinha embora. Essa amiga dela chegou, tocou campainha, e quando eu atendi, eu fiquei conversando com ela. Tipo assim, eu atendi ela ali na porta, só que devido ao fato da intimidade que ela sempre teve na nossa casa, ela foi entrando, ela foi forçando uma entrada. Foi entrando, conversando e tal, e eu fui entrando atrás dela. Conversou um pouco ali me enrolando, sendo que ela sempre soube que todo domingo, naquele horário, a minha esposa não estava em casa. Daí a pouco, ela falou assim pra mim que ia usar o banheiro, depois ir embora. Só que quando ela me sai do banheiro, ela sai completamente sem nada, só enrolada numa toalha. Como não bastasse, ela vira pra mim e fala assim: "E aí, quer tirar?" Gente, eu sou homem, pelo amor de Deus, eu não procurei, eu não fui atrás, eu nunca dei indício, mas eu sou homem, né? E aí acabou rolando ali, a gente acabou ficando, e no final ela deu a entender que eu tava errado, que eu provoquei aquilo, que ela tava confusa, que ela não sabia se ela ia contar pra minha esposa ou não, porque elas eram muito amigas, que eu não deveria ter feito aquilo, e eu meio que nem entendi nada. E assim, não fui santo, fiz. E depois, é claro que eu fiquei com aquele sentimentozinho, sabe? Daí minha esposa voltou pra casa, eu não falei nada, fiquei só pensativa, aquele pensamento assim longe, sabe? Só que a amiga dela chegou nela e contou. Eu lembro que eu cheguei do trabalho e meus meninos não estavam em casa, não. Falei assim, cadê os meninos? Ela falou assim, levei lá pra minha mãe pra gente conversar. E aí ela começou a chorar e a gritar e a fazer o maior escândalo que a amiga dela tinha contado, que a gente tinha ficado aqui dentro de casa. E eu me senti muito mal, porque ela chorava muito e ela falava assim que, além de doer nela a traição com a amiga, doía o fato da gente ter ficado dentro da nossa própria casa. E eu falar o quê? Eu tava errado. Eu realmente tinha ficado, né? Não tinha como eu inventar uma desculpa. Eu só falei pra ela assim, você quer que eu vá embora? Porque não tem como eu pedir desculpa. Aí ela falou assim, eu só preciso de paz. Assim se passou uns dias, ela não falava comigo, eu também não procurava falar com ela, eu tava dando tempo para ela. Nesses dias, a amiga dela não comparecia na nossa casa, até que certo dia ela chega em mim e ela fala assim: Ó, eu resolvi perdoar pelos nossos filhos que estão pequenos. Não vou mentir pra você, não, que eu ainda tô muito machucada, muito magoada, porque traição é traição, e eu vou fazer de tudo para tentar esquecer. Mas, enfim, vamos deixar o tempo passar. E nisso a amiga dela volta a frequentar a nossa casa. Mas eu nem olhava pra cara dela, sabe? E nosso relacionamento assim um pouco esquisito, só que depois tudo foi voltando ao normal. E nisso 5 anos se passaram. Com o tempo a gente não tocou nesse assunto mais, acabou realmente ficando para trás. Até que a minha menina faz 13 anos e ela ficou invocada querendo namorar. E assim, eu já não concordava. Mas quem debatia mesmo com ela era a mãe dela. As duas passou a ficar, assim, inimiga dentro de casa. Briga atrás de briga, porque ela queria namorar. E a mãe dela não aceitava. E ela falava que ia fugir de casa, que ia morar com a avó dela. E todo dia aquela mesma figura. Até que um dia, numa briga feia, que uma gritava com a outra assim, feita irmã, eu ia entrar para poder separar, para falar para as duas, criar vergonha na cara e se respeitar, porque era mãe e filha. Quando a minha menina vira para a mãe dela e fala assim: por que que a senhora não conta para o meu pai então? Por que que a senhora nunca deixou de ser amiga da fulana? Eu falei assim: opa, né? Tipo assim, ela tocou no assunto de um jeito que parecia que ela sabia de alguma coisa. Aí eu falei: como assim? Aí ela já ficou assim para mim. Foi quando eu descobri, primeiro, a minha menina escutou a minha esposa contando isso para a mãe dela. Minha menina escutou a mãe dela contando para a avó.
E aí, por isso que ela jogou no alto, meio que chantageando a mãe. Minha esposa deve que não estava aguentando mais, né? Na hora que eu arrochei ali, ela me contou. Quando aconteceu da amiga dela fazer aquilo que a gente ficou, a minha esposa tinha me traído. Segundo ela ficou com muito remorso, ficou se sentindo muito culpada. E para diminuir a culpa, né? Porque, meu Deus, uma esposa assim, qualquer um quer. Para diminuir a culpa dentro dela, ela colocou a amiga dela para ficar comigo. Eu já penso que não. Eu já acho que ela fez isso, sabe pra quê? Pra se um dia eu descobrisse, ela podia jogar na minha cara. Mas você também me traiu. Bom, eu não larguei dela, sabe? A gente tá aí até hoje. Eu não larguei, não. 5 anos se passou, né? Se eu falar que nosso casamento ficou a mesma coisa, não ficou, mas eu não larguei. Só que tem um trem também. A partir desse momento, eu sou assim. Se eu não fico caçando, não, porque eu sei que eu sou casado, mas se eu sair, por exemplo, pra um lugar, pra uma festinha, que tem uma mulher que eu vejo que tá dando mole, que tá rolando, eu vou e fico mesmo. Não respeito ela mais, não. E ela sabe disso. Se ela quiser continuar comigo, é assim. Porque pra mim foi uma coisa que ela mesma plantou. E agora, você pode dar a sua opinião. Você acha que eu tô certo? Você acha que eu tô errado? E pra mim também tanto faz. Se ela chegar aqui hoje e falar assim, eu não quero mais, eu quero separar porque você não me respeita, pode pegar as coisinhas dela e ir embora. Oi, oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Ó, uma opinião. Eu acho que quando chega nesse ponto, já acabou. E se acabou, pra que continuar junto? Pra ficar se machucando, pra ficar brigando, às vezes até pra trazer um clima pesado pros próprios filhos, né? Então é isso, é a minha opinião. Comenta aqui a sua opinião. Espero muito que vocês tenham gostado de mais interpretação de hoje, gente. Uma inscrita comentou aqui que quando eu cortei meu cabelo ficou muito curto, ela não gostou, mas que agora tá num tamanho bonito. E realmente eu tô gostando. Eu acho que, se duvidar, agora eu vou querer manter desse tamanho. Mas enfim, vamos ver. Curte, comenta e compartilha, porque assim, cada vez a gente cresce mais. E se você quiser me enviar a sua história, é no e-mail que tá aí na sua tela, é por lá que eu recebo e eu vou amar poder dividir a sua história aqui, tá certo? É isso, um beijão, fica com Deus, fique em paz, até os próximos, tchau, fui!